Pela primeira vez na história da República Brasileira, a Polícia Federal acionou a Advocacia Geral da União contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Você não ouviu errado. A Polícia Federal, a instituição que investiga crimes, prende suspeitos e coleta provas, foi obrigada a buscar proteção jurídica contra um ministro da mais alta corte do país. Isso nunca tinha acontecido. E aconteceu num domingo. Ao mesmo tempo, do outro lado do tabuleiro, a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República desmorona em público, exposta não por um adversário, não por um vazamento, mas pelo próprio documento oficial depositado na Justiça Eleitoral. A ata da convenção do PL entregou o que a campanha tentava esconder. E enquanto isso tudo explode, Flávio Dino está de pé, de frente, indo para cima. 3 movimentos simultâneos. Um único centro gravitacional, Flávio Bolsonaro, e o cerco que está se fechando ao redor dele por dentro e por fora do sistema. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. E conta também de onde você está assistindo, cidade e hora. Quero saber quem está aqui nesse domingo quente. Agora, feito isso, então vamos continuar. Porque o que aconteceu hoje não é só notícia. É o retrato de uma crise que está se fechando em camadas, e cada camada que eu vou mostrar aqui é mais grave do que a anterior. Vamos começar pelo fato mais concreto. O que a ata da convenção do PL registrou é simples de entender e difícil de ignorar. Alfredo Gaspar foi anunciado como vice de Flávio Bolsonaro numa quarta-feira. Na noite da mesma quarta-feira, uma reunião virtual extraordinária da Comissão Executiva Estadual do PL de Alagoas aprovou uma cláusula específica. Se Gaspar sair da chapa, ele volta automaticamente à disputa pelo Senado em Alagoas. Pense bem no que isso significa. Um vice que entra na chapa com cláusula de saída já negociada não é vice. É um quebra-galho com prazo de validade. É um nome colocado para preencher uma exigência formal da Justiça Eleitoral, enquanto a campanha tenta resolver o problema real, que é o fato de que ninguém quer ser vice de Flávio Bolsonaro. PP, Republicanos e União Brasil recusaram fazer chapa com ele. Partidos que normalmente disputam espaço em qualquer coligação viável disseram não. Flávio chegou ao prazo de registro com uma chapa pura, dentro do próprio PL, com um candidato a vice que ele mesmo sabe que pode precisar trocar. Esse não é um detalhe de bastidores. Esse é o termômetro político mais honesto que existe. Quando nenhum partido quer dividir palanque com um candidato, o mercado político está emitindo um sinal claro sobre as chances reais dessa candidatura. E tem mais um detalhe que a ata revela. A cláusula de substituição existe porque Flávio ainda está tentando convencer Michele Bolsonaro a entrar na chapa como vice. Ele tem até o dia 15 para fazer essa troca junto à Justiça Eleitoral. Gaspar foi colocado ali para segurar o lugar, como um reserva que sabe que pode ser substituído a qualquer momento. Antes de continuar com essa revelação aqui, presta atenção. O problema não é só descobrir o que está acontecendo. O problema é conseguir juntar as peças sem se perder no meio do caminho. Pensando nisso, eu deixei um presente na descrição e também no comentário fixado, para quem gosta de se antecipar. Dito isso, vamos continuar. Aqui entra uma dimensão que muita análise está passando rápido demais, e que os comentários de quem acompanha esse tema identificaram com precisão. Michele Bolsonaro não está recusando por birra. Ela está fazendo um cálculo político que qualquer pessoa com senso mínimo de estratégia eleitoral faria. As pesquisas para o Senado pelo Distrito Federal mostram Michele à frente ou tecnicamente empatada com Leila do vôlei, que tem 46,9% contra 42% de Michele em intenção de voto. São números que, com uma campanha bem conduzida, sustentam uma vitória real para uma cadeira no Senado Federal. Agora, coloque isso na balança. De um lado,
Uma cadeira no Senado praticamente ao alcance, com uma base eleitoral própria no segmento evangélico e feminino, sem depender do desgaste político que vem junto com o sobrenome Bolsonaro numa disputa presidencial. Do outro, a vice-presidência numa chapa que todas as pesquisas apontam como muito distante da vitória, carregando um candidato que está sendo investigado, que não conseguiu apoio partidário, que tem um ex-sócio prestes a fechar uma delação e que possui um áudio vazado cobrando milhões de reais de Daniel Vorcaro. O cálculo não é difícil. E Michele sabe fazer contas. A pressão que ela está sofrendo não é política, é familiar. Segundo informações que circulam nos bastidores, os filhos de Bolsonaro chegaram a pedir autorização ao STF para visitar o pai no Dia dos Pais, com o objetivo principal de usar esse encontro para pressionar Michele a aceitar a vice. A visita ainda não foi autorizada. E aqui está o ponto que nenhuma análise fria consegue capturar completamente. Michele não está apenas recusando uma candidatura. Ela está resistindo à pressão de uma família inteira que quer usar o nome dela para salvar uma campanha que ninguém mais quer sustentar. Ela sabe exatamente o que está embarcando se disser sim. E é exatamente por isso que ainda não disse. Isso não é fraqueza política. É a única decisão racional disponível para quem ainda quer ter futuro próprio. Mas o problema de Flávio Bolsonaro não é só político, é jurídico. E aqui a situação fica mais séria. Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, uma instituição financeira que movimentou bilhões em operações sob investigação, e ex-amigo declarado de Flávio, está trocando de advogado pela terceira vez. Desta vez, buscou um profissional com proximidade ao círculo de Michele Bolsonaro. Uma escolha que não é aleatória. É uma tentativa de melhorar sua posição numa delação que, até agora, não foi suficientemente aceita pelo sistema. O motivo é técnico e político ao mesmo tempo. A Polícia Federal já possui informações que vão além do que Vorcaro está disposto a revelar. Para que uma delação seja homologada e produza efeitos jurídicos reais, o Procurador-Geral da República precisa assinar. E para o PGR assinar, a delação precisa entregar algo que o sistema ainda não tem, ou que complementa o que já existe de forma substancial. E sabe o que é mais curioso? O nome que a investigação aponta como central nessa equação é Flávio Bolsonaro. Existe um áudio vazado de Flávio cobrando dezenas de milhões de reais de Daniel Vorcaro. Existe um fundo registrado no Texas, administrado por um advogado ligado à família Bolsonaro, que recebeu recursos cuja origem e destino nunca foram submetidos a qualquer prestação de contas pública. A movimentação financeira envolvida é milionária, e o patrimônio que deveria ter sido explicado há muito tempo segue sem auditoria, sem documentação, sem resposta. E existe um prazo, mais de 80 dias depois de prometer publicamente que prestaria contas sobre o paradeiro desse dinheiro, Flávio não apresentou nenhum documento, nenhuma auditoria, nenhuma explicação. Aqui está a pergunta que ninguém no sistema respondeu ainda, e que o público já está fazendo. Se o áudio existe, se a investigação está em andamento e se os recursos públicos envolvidos nessa cadeia nunca foram explicados, por que Flávio Bolsonaro ainda não foi formalmente convocado a prestar esclarecimentos? Essa pergunta não tem resposta oficial até agora, e a ausência de resposta, nesse contexto, também diz muito. O cerco jurídico é real. E está se fechando em câmera lenta. Mas está se fechando. Só um lembrete rápido. Tem gente que já percebeu que não basta acompanhar os fatos. Precisa conseguir retomar tudo depois, com clareza. Se isso também faz sentido para você, eu deixei um presente na descrição e também no comentário fixado. Agora chegamos ao núcleo da crise institucional desse domingo. André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, adotou uma série de medidas em relação à Polícia Federal que não tem precedente na democracia brasileira recente. Primeiro,
determinou que qualquer prova alcançada pela PF nas investigações sob sua relatoria fosse enviada diretamente a ele, antes da perícia técnica, antes do relatório formal, antes da comunicação ao Ministério Público. Segundo, interferiu no controle organizacional da equipe de investigação, algo que compete exclusivamente à direção da Polícia Federal, e não a um ministro do STF. Terceiro, segundo informações que circulam nos bastidores e que outros ministros do STF já mencionaram em conversas reservadas, Mendonça estaria se reunindo diretamente com delegados para determinar linhas de investigação, papel que pertence ao Ministério Público, especificamente ao PGR. E aqui entra um detalhe que muda o peso político da história. Um dos delegados lotados no gabinete de André Mendonça é o mesmo que atuou no remanejamento de equipes durante a investigação da rachadinha de Flávio Bolsonaro, e que, segundo uma linha de análise, contribuiu para enfraquecer aquela investigação naquele momento. Durante anos, os apoiadores de Bolsonaro acusaram Alexandre de Moraes de agir como xerife, como delegado, de interferir na PF. Alexandre de Moraes nunca fez o que André Mendonça está fazendo agora. Nunca. E os mesmos que gritavam ditador de toga estão, neste momento, em silêncio absoluto. Coincidência? A história do Sérgio Moro na Lava Jato mostrou onde esse caminho leva. Um juiz que teve acesso privilegiado às investigações, que coordenou ações com o Ministério Público fora dos canais legais, que direcionou o andamento de processos com interesse político no resultado e que, anos depois, teve suas condenações anuladas pelo STF por parcialidade. O Brasil pagou esse preço com anos de instabilidade institucional, com uma crise de credibilidade no judiciário e com processos que precisaram ser refeitos do zero. Esse é o modelo que o público já reconhece. E é exatamente esse modelo que André Mendonça está reproduzindo agora, com a diferença de que, desta vez, o palco é maior, o momento é eleitoral e as consequências podem ser ainda mais graves. A Polícia Federal reagiu, e reagiu de forma calculada. 27 superintendentes regionais da PF, os responsáveis por todas as unidades da Federação e pelo Distrito Federal, assinaram uma nota pública reafirmando a independência técnica da instituição e o apoio ao diretor-geral Andrei Rodrigues. Não é um protesto emocional. É uma declaração institucional formal, com nomes e assinaturas, dizendo: a PF não se submete à interferência política, venha ela de onde vier. Em seguida, a PF acionou a Advocacia Geral da União. E aqui está o detalhe que pouca análise explicou com clareza. A PF não foi ao PGR. Não foi diretamente ao STF. Foi à AGU. Por quê? Porque Jorge Messias, o advogado-geral da União, tem uma proximidade conhecida com André Mendonça. São colegas de fé evangélica, de convívio e de trajetória institucional. O próprio Mendonça chegou a se manifestar publicamente em apoio à indicação de Messias ao STF, indicação que o Senado rejeitou. A escolha da AGU foi uma tentativa de resolver a crise sem confronto direto, apostando que Messias pudesse funcionar como mediador e colocar o amigo no lugar. Mas o público que acompanhou esse episódio já faz a pergunta que precisa ser feita. Um amigo vai realmente enfrentar o amigo quando o que está em jogo é uma investigação que pode definir o destino eleitoral do Brasil? Messias sinalizou que não vai acionar Mendonça judicialmente. Pelo menos por enquanto. Disse que quer reconstruir o diálogo. Mas diálogo com quem está excedendo as próprias atribuições não é solução. É adiamento. E adiamento, quando o calendário eleitoral está correndo, tem um custo que não volta. O PGR Paulo Gonet segue em silêncio. O Procurador-Geral da República, que deveria ser o fiscal da legalidade de toda essa investigação, não emitiu uma palavra pública. E enquanto Messias tenta mediar e Gonet permanece calado, Mendonça continua operando. O que ninguém ainda respondeu é: se nem o amigo age e nem o fiscal fala, quem vai parar isso antes que as eleições cheguem?
Mas esse não é um domingo de crise unilateral. Enquanto Mendonça avançava sobre a Polícia Federal, Flávio Dino avançava sobre o Judiciário e entregou algo que o Brasil nunca tinha visto. Por unanimidade, o STJ destituiu o ministro Marco Buzzi do cargo. Não aposentadoria compulsória com salário cheio, que era o prêmio que magistrados corruptos recebiam até ontem. Destituição, perda do cargo, por assédio sexual e importunação contra 2 mulheres, incluindo uma jovem de 18 anos, filha de amigos da família, que sofreu abuso durante férias numa residência de veraneio do então ministro. Isso é inédito. Nunca um ministro do STJ havia perdido o cargo por conduta pessoal. E sabe quem abriu esse caminho? Flávio Dino. Foi Dino quem entrou no STF e levantou a briga que ninguém tinha coragem de levantar. Acabar com a aposentadoria compulsória como prêmio para quem apronta no Judiciário e no Ministério Público. O Congresso Nacional teve décadas para fazer isso por meio de legislação. Não fez. Foi o STF, puxado por Dino, que mudou o precedente. Quando a thumb diz Dino vai para cima, não é retórica. É o retrato de um ministro que está construindo jurisprudência em 2 frentes ao mesmo tempo, responsabilizando magistrados que abusavam de privilégios históricos e se posicionando como linha de resistência institucional num STF que agora tem dentro de si uma disputa real de direção. Mendonça e Dino representam 2 visões opostas sobre o papel do judiciário nesse momento político. E enquanto Mendonça usa sua posição para controlar o fluxo de provas e blindar investigados, Dino usa a sua para fechar as brechas que permitiram que magistrados corruptos saíssem pela porta dos fundos durante décadas. São 2 ministros no mesmo tribunal, com projetos institucionais que não cabem no mesmo espaço. E um deles está ganhando terreno. Agora, preciso te mostrar o quadro completo, porque o que está acontecendo não cabe numa manchete. Se a AGU recuar e Messias optar pela paz com o amigo em vez da defesa da instituição, André Mendonça continua operando sem freio. As investigações sobre o Banco Master, sobre a rachadinha e sobre a delação de Vorcaro ficam sob controle de um ministro que tem interesse político documentado no resultado dessas apurações. As provas chegam a ele primeiro. As equipes respondem a ele. As linhas de investigação passam por ele. Se o PGR Gonet continuar em silêncio, o Ministério Público, que deveria ser o fiscal da lei, entrega esse espaço a Mendonça por omissão. E se nada disso for contido antes das eleições, o processo eleitoral de 2026 chega contaminado por uma crise institucional que os próprios órgãos do Estado não conseguiram resolver internamente. Mas tem um terceiro vetor nessa equação. E esse é o que o público já identificou com uma clareza que as análises convencionais ainda estão subestimando. Eduardo Bolsonaro foi publicamente aos Estados Unidos pedir que Donald Trump intervenha no Brasil, cite o nome de Lula como alvo e desestabilize o processo eleitoral. Flávio Bolsonaro enviou uma carta a Trump colocando o governo de transição nas mãos do presidente americano. Um documento que representa, se confirmado em todas as suas dimensões, uma oferta de soberania a uma potência estrangeira em troca de apoio eleitoral. E aqui está o contraste que nenhuma manchete colocou lado a lado. 25 estados americanos foram à justiça contra o próprio Trump por causa das tarifas que ele impôs ao Brasil. Cidadãos americanos, em tribunais americanos, defendendo interesses brasileiros com mais firmeza do que parte do sistema político do próprio Brasil. Enquanto Eduardo Bolsonaro pedia intervenção estrangeira em Washington, advogados e governadores americanos iam à justiça para conter o mesmo presidente que os Bolsonaros estavam abraçando. Esse contraste não é irônico, é revelador, porque mostra que a estratégia de entregar o Brasil a Trump não tem respaldo nem dentro dos próprios Estados Unidos. Isso não é ficção política. É uma estratégia documentada de quem sabe que não vence nas urnas
e aposta na desestabilização externa como plano alternativo. E enquanto Mendonça controla o fluxo de provas dentro do STF e Flávio tenta resolver sua candidatura com um vice emprestado, o contexto externo dessa disputa está sendo montado peça por peça. O que está em jogo não é apenas a candidatura de Flávio Bolsonaro. É a integridade do processo eleitoral brasileiro. E a pergunta que fica aberta é: as instituições vão reagir antes ou depois que o dano seja irreversível? A farsa foi exposta pela própria ata. A Polícia Federal reagiu de forma inédita na história da República. Flávio Dino foi para cima e entregou um precedente histórico no judiciário. Mas a história não terminou. Mendonça ainda está no cargo. Vorcaro ainda não fechou a delação. Michele ainda não respondeu. O prazo eleitoral corre. E o cerco jurídico, político e institucional está se fechando por múltiplos lados ao mesmo tempo. Esse canal não depende de partido, de corporação, nem de grupo político para existir. Depende de você, de cada curtida, de cada compartilhamento, de cada pessoa que chega aqui porque quer entender o que está acontecendo de verdade, com contexto, com conexões e com responsabilidade. Se essa análise fez sentido para você, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa entender esse momento. Se inscreva e ative o sininho, porque os próximos capítulos dessa história vão chegar rápido e você não vai querer ficar de fora. Porque uma pergunta ainda não foi respondida, e ela é a mais importante de todas. Quando a delação de Vorcaro finalmente avançar, o que exatamente está naquele áudio de Flávio Bolsonaro cobrando milhões? E por que, depois de mais de 80 dias, essa resposta ainda não veio? Essa resposta, quando vier, vai mudar tudo. E quando isso acontecer, o próximo vídeo desse canal vai ser o primeiro lugar onde você vai entender o que realmente está por trás dessa revelação. Se você chegou até aqui, é porque esse assunto realmente importa para você. Então, faz o seguinte: não deixa essa clareza se perder depois que o vídeo acabar. Eu deixei um presente na descrição e também no comentário fixado, para quem quer continuar com isso por perto.